Mas hoje eu lamento profundamente, lamento muito, muito, o não aproveitamento de muitos jovens que sonham em ser militar, sonham em ser militar, e dá de cara com aquela palavra, excesso de contingente, que traz um trauma para ele, parece que ele se sente menos do que as outras pessoas, não foi aceito. Não teve a oportunidade. Não teve oportunidade. E eu acho que é pior ainda quando o cara serviu, acabou se apaixonando pelas Forças Armadas e chega a hora de ir embora. Deve ser dolorido também. É o que acontece muito, né? Quando o camarada ele entra e sai, ele leva com ele uma frustração. Muitos desses camaradas, muitos deles, essa pesquisa nossa também, se sentem desvalorizados, sem oportunidade, sem pertencimento e sem oportunidade. O que acontece? Todo mundo sabe a regra do jogo, tá? O Exército, as Forças Armadas, não é uma escola para ensinar o ABC para o jovem. Ali, os valores são fortificados dentro das Forças Armadas que ele aprendeu em casa, tá? Em 6 meses é muito difícil formar um cara apto a combater. Tem um processo de tempo para isso. Então, o jovem de 18 anos ele é preparado por uma possível tempestade de confronto. A guerra que poderá vir ou não, né? Ele é preparado para isso, mas não tem guerra. Mas e aí? Porque ninguém... O Haiti era guerra, mas o exército foi útil. Na Angola também. E nós preparamos para ir para o Haiti durante 9 meses antes de ir para a missão. Uhum. Então, assim, é muito preparo. Isso tem que ser... Ninguém é o seguinte, eu vou esperar aqui, saber que tem que usar um copo para construir um copo. Eu preciso o seguinte, está pronto. Então, imagina só, vai ter uma guerra no Brasil. Alistamento para o quartel porque vai ter uma guerra. Não, a guerra não acontece assim. Entende? Então tem que treinamento o tempo todo. Porque tem gente que fala assim, o exército não serve para nada, as Forças Armadas não servem para nada. Está em treinamento o tempo todo. Se preciso for, nós vamos ser utilizados. Assim como é utilizado nas fronteiras. Em outros lugares também, na atividade de GLO. Então o camarada é o seguinte, eu falo sempre isso. O jovem que está buscando o serviço militar obrigatório e não conseguiu, por excesso de contingente, não existe só a porta do serviço obrigatório. Você pode fazer prova para sargento da ESA, sargento da Aeronáutica, sargento da Marinha, você pode fazer de fuzileiro. Eu acho que é até melhor, né? É melhor. O que falta muito, eu falo uma experiência própria minha, pastor, é o seguinte, a comunicação. Hoje nós temos o celular, nós temos a internet, nós temos o Instagram, o TikTok, o próprio YouTube, onde tem pessoas falando sobre isso. Mas na minha época não falavam tanto sobre concurso público. Quando eu entrei no quartel, em 2006, eu não sabia que tinha prova para ESA, prova para ser sargento. Eu descobri isso naquele momento. Mas por que você não sabia? Eu sabia. É porque o meu ambiente que eu vivia, era difícil conhecer um oficial. Era difícil ter, morando na minha rua, um oficial, seja do Exército, das Forças Armadas, porque é um ambiente. E nós somos reflexos das 5 pessoas próximas da gente. E é o que acontece com a maioria desses jovens. Tem jovens ainda até hoje, no momento que a gente está vivendo, que não sabe que tem uma prova de sargento aberta para ele fazer a inscrição agora, não sabe. Aí o que ele consegue visualizar? Ele consegue visualizar o serviço obrigatório, porque o pai dele serviu, porque o avô dele serviu, mas ninguém contou para ele que ele poderia vir com os concursos públicos. Então, o excesso de contingente não é uma barreira, não é um muro na tua frente para você ficar frustrado quanto a isso. Talvez o excesso de contingente é uma oportunidade para que você busque um conhecimento e faça um concurso público. E você sabe de que você falou uma coisa muito importante, porque eu tenho o exemplo do Pablo e do Felipe. Ambos excesso de contingente. Ambos. Chegaram frustrados lá no curso, ambos frustrados. O Felipe, pai dele PQD. Então o sonho do pai é que o filho fosse PQD também. Legal. Tem um cordão que o PQD carrega, né? Sim, medalha. Aí, aquela medalha, né? Aquela medalha, tu tem, né? Tem. Então, aí o cara carrega isso aí com o maior orgulho, para sempre. Ou seja, ele quer que o filho dele também carregue aquela medalha. Aí, o filho sobrou por excesso de contingente. O Pablo não. O Pablo simplesmente queria servir o quartel porque ele não tinha emprego, uma família muito pobre, então ele viu no quartel a possibilidade dele trazer algum sustento para dentro de casa. Sobrou também. Aí levaram o Pablo e o Felipe lá para o curso. E eu os recebi. A primeira coisa que eu falei para ele foi essa. Que bom que vocês sobraram. É isso. Que bom que vocês sobraram. Porque vai que vocês, bons garotos como vocês são, vão fazer carreira e vocês vão se apaixonar e depois passam anos lá e quando chegam aqui já não tem mais idade para concurso.
fizeram concurso para fuzileiros navais, passaram, e eu dei um segredo para eles fazer carreira na fuzileiro naval. Eu falei, eu vou te dar um segredo, preste atenção nesse segredo. Os 4 meses vocês têm que ser ótimos. Ótimos. Sejam ótimos. Os 4 meses. Qualquer missão que derem para você, você vai ter que aceitar. Aceita. Fuzileiro naval é missão. Ok. Surgindo possibilidade de fazer o curso de paraquedista, façam. Os 2 fizeram. Bom. Nota altíssima. Agora, eu falei assim, vocês só têm que fazer uma coisa, passar na prova de cabo. Se passar na prova de cabo, vocês estão quase podendo dizer, vou fazer carreira na Marinha do Brasil, como meus outros alunos fizeram. Sim. E ele foi escolhido para fazer um curso de força especial que tem lá no... Comof. É, o Comof. Mas é um Comofim. Lá da Fuzileiro Naval. E ele foi. E o outro recebeu uma missão para ir para outro estado, lá pro norte do Brasil, e lá ele vai fazer outro curso. Eu falei assim, aceitem, sumam da minha frente, porque pode ter certeza absoluta, a chance de vocês fazerem carreira é grande. O que eu estou querendo dizer é que você falou uma coisa muito importante. É onde o eterno herói entra na vida das pessoas. Sabe o que é? Trazer luz. Tirar as pessoas daquelas trevas. Porque quando o cara sai do serviço militar, ele serviu 1 ano, ele acha que acabou para ele. Cara, não sei. Acabou não. Acabou não. Você agora tem um grupo que vai orientar você, vai profissionalizar você, vai habilitar você com a profissão, com a atividade que você exerceu durante 2 anos no Exército Brasileiro. Porque, por exemplo, o cara... Ele quer trabalhar em carro forte, ele vai ter que tirar a ata dele, Nossa. E o eterno herói resolve essa situação. O cara quer fazer um curso de administrativo, o eterno herói tem isso. O cara não tem ensino médio, o eterno herói... Ou seja, eu acho que eu quero realmente parabenizar, porque o que vocês estão fazendo é atender uma demanda que ela é mais do que real, existente e que precisa ser atendida com uma certa urgência. Eu tenho um aluno meu lá e o pai dele foi para a reserva agora. Ele foi de 92. Você sabe o que significa isso? 92. Porque em 93... Acabou. Ele entrou exatamente a última turma. Pegou a última leva. Foi agora para casa. Mas quem entrou em 93... não conseguiu a estabilidade que tinha a possibilidade naquela época. Além do temporário, além do militar temporário, nós temos a missão de conectar todos os militares de carreira também. De carreira também. Também, e ativos. Porque é o seguinte, o cara de carreira, o que acontece com ele? O cara de carreira, se ele é sargento oficial, acontece muita transferência e movimentação desse cara. Toda hora ele está em São Paulo, daqui a pouco está no Mato Grosso do Sul, daqui a pouco está na fronteira, daqui a pouco está no Rio de volta. E esse camarada, ele tem a esposa. E a esposa não é militar. Muitos, às vezes é uma esposa e mulher militar também, mas a maioria não é militar. Elas têm as profissões dela. Então, quando o camarada se movimenta para outro estado, a esposa vai junto com ele. Então, ela precisa também se recolocar no mercado de trabalho. E a esposa do militar, assim como os filhos, acaba tendo também esses atributos que ele tem, porque ele leva isso para casa. Então, são pessoas boas de trabalhar. Então, a gente também direciona a esposa desse cara de carreira. Uhum. A gente direciona a esposa dele no mercado de trabalho. Vamos dizer que está sendo transferida aqui do Rio para São Paulo. Aí, ela cadastrou o currículo dela lá na plataforma do Eterno Herói, cadastrou o currículo, nós recebemos aquele currículo e ela está sendo transferida para São Paulo. Lá em São Paulo eu tenho uma empresa parceira que precisa de uma RH, de uma psicóloga. E ela é psicóloga. Aí a gente direciona ela no mercado de trabalho também, porque a empresa quer essa possível colaboradora, porque ela tem atributos que ela está buscando. Entende? Então a nossa missão não é só com o cara de carreira, a nossa missão é com só o temporário, é com o cara de carreira também. Outro ponto importante, o momento que você narrou agora, o momento da baixa. Quando esse camarada sai, depois de 1 ano ou de 8 anos, ele sai tipo que... O que eu vou fazer? E como é que acontece isso? Eu vou falar a experiência. Como é que acontece? Vou narrar a experiência. Eu saio do quartel tal data. O que eu fazia todo dia no quartel? Barba. Acordava cedo. Era todo dia eu fazia isso. Quando eu saio, eu quero dar o quê? Olha a minha mente, ela quer o conforto, né? O corpo, né? Ele quer dar o quê? Dar um descanso para isso. Não vou fazer barba agora, não.
Ah, eu fazia TFM também, que é o treinamento militar, todo dia. Ah, eu vou dar um descanso. E ele fica uma semana sem fazer nada, porque a barba começa a crescer. Por isso que a maioria dos veteranos tem barba. Então ele começa a entrar no estado de conforto. E ele não tem que fazer isso, ele tem que continuar. Ele tem que continuar do mesmo jeito, que ele vai, não é dar tempo ao tempo. Ele tem que correr quanto a isso. E o militar de carreira, ele também vai para baixo um dia. E eu sempre digo, a baixa é para todos. Isso aí, legal. Seja 1 ano, 8 anos, seja 30 anos. E o que acontece com muitos militares de carreiras no Brasil e em todo o país? Nos Estados Unidos existe várias assistências para isso. Tanto para guerra, pós-guerra, tanto para após a transição de carreira, que é a vida após a baixa. Um cara de carreira, ele ficou durante 30, 32 anos, 35 anos no mesmo ambiente, cara. Então, ele tem um relacionamento, ele é casado, tá? Ele sai de casa às 5h30 da manhã. Chega no quartel. Quando ele chega no quartel, ele passa pelo corpo da guarda. O corpo da guarda, se for uma segunda-feira, já tem aquela zoeira para ele, se ele torce para um time. Vamos dizer que o time dele perdeu no final de semana. O cara já vai zoar ele, porra, e teu time... Já tem essa conexão. Chega no alojamento, já tem a resenha da troca de roupa ali, ó. Já tem uma resenha, integração com outras pessoas que pensam, que agem como ele. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai movimentar o corpo. É o TFM, ele vai fazer um treinamento físico militar. Ele vai correr, vai fazer uma atividade, onde todo mundo tem que fazer essa atividade. Depois ele entra em forma, depois ele almoça. É tradicional a hora do almoço. 11h30, 11h40 vai dar o toque para ele almoçar. E todo mundo está almoçando nesse horário, dentro das Forças Armadas. Depois ele tem o quê? 1 hora de tora, que é dormir. Ele tem um tempo ali para voltar para o expediente. A maioria vai dar uma cochilada, que é tradicional. Expediente da tarde, e ele volta para casa. Ele chega em casa por volta de 5h30, às vezes morar perto de 5 horas, se morar um pouco mais distante, 6 horas. Aí ele encontra de novo a família dele. Só que ele viveu essa vida durante 30 anos. Vou botar o básico. A partir de agora, quando ele vai para a reserva, ele acorda em casa, ele tem que tomar a decisão de ele fazer atividade física, ele tá olhando para a mulher dele quase todos os dias, ele fala, caraca, meu irmão, toda hora me pede fazer uma coisa, já que tá aqui, né? Já viu a história? Já que tá aqui? Já que tá aqui, traga essa lâmpada para mim. Já que tá aqui. É isso aí. Aí ele começa a ficar, e muitos desses caras vão para onde? Começam a tomar uma cervejinha na segunda, começam a tomar uma cervejinha na terça, começam a tomar uma cervejinha na quarta. Quando para ver, tá dependente químico. Muitos não se adaptam à vida civil, porque, cara, o que eu vou fazer agora? Não estou fazendo nada. E entra em depressão, ansiedade. Certo. Então a gente faz o que dentro do nosso programa? Nós criamos ferramentas, seja na preparação, seja na valorização. Preparando o cara para essa transição. E de ele estar conectado também, porque um cara que sai durante 30 anos de Forças Armadas, ele está em plenas condições de arrumar uma oportunidade aqui fora. Mas vocês são apenas... É uma associação, isso? Não, nós somos uma associação, não. Somos uma empresa. Um grupo, né? Que são várias frentes, né? Tem a preparação, a valorização, o pertencimento. Nós criamos também um aplicativo. Mas vocês têm um ambiente de encontro? Ou nunca tiveram? Hoje, não. Hoje a gente está atuando no nosso escritório. A gente trabalha, recebe as pessoas no nosso escritório, mas dentro do nosso desenho nós temos a base Eterno Herói, que é um prédio. Dentro desse prédio vai ter uma academia, na parte de baixo, vai ter a sala nobre, vai ter atividades. Os caras se encontraram, com um bate-papo, uma conversa. Vai ter os encontros de veteranos também. Nós temos atividades, nós temos corridas que nós organizamos. Do Eterno Herói. Imagina, daqui a pouco a televisão cobrindo tudo isso aí. Isso, nós temos corrida, nós temos atividade de rapel junto com a Black Force. Nós temos várias atividades de mergulho que o cara vai manter, fazer as coisas que ele faz. E uma coisa, Vinícius, que eu estou insistindo nisso, porque eu sei que isso vai ser importante.